Percebendo então primeiro se o crime é simples ou qualificado e aplicando a qualificadora que vem alterar o máximo e o mínimo legal, nós então passamos à primeira fase, ao cálculo da primeira fase da dosimetria da pena. A primeira fase então são as circunstâncias judiciais, aquelas previstas no artigo 59. O que diz o artigo 59? O juiz atendendo à culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, aos motivos, as circunstâncias e consequências do crime, bem como o comportamento da vítima, estabelecerá conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Então aqui o juiz ele tem que analisar cada uma destas circunstâncias judiciais. Ele tem que ver cada uma delas. Se lembra que nós fizemos isso nas nossas últimas aulas? Nós vimos então a culpabilidade, antecedentes, conduta, personalidade, motivo, circunstâncias, consequências e comportamento da vítima e analisamos se elas são positivas ou negativas. Então a gente coloca ali positivo ou negativo e a partir desse momento o juiz vai aplicar as circunstâncias judiciais negativas para afastar do mínimo legal a pena. Ou seja, o juiz ele deve partir do limite mínimo da pena, já determinados, as circunstâncias qualificadoras que mudou o máximo e o mínimo, o juiz então vai analisar as circunstâncias judiciais, vai ver se aqui dentro do que aconteceu, no fato, existem circunstâncias que sejam consideradas judiciais e vai vir aplicar nessa primeira fase. Cada circunstância judicial, ele vai vir a afastar do mínimo legal. Então, a dosagem, ela parte desse mínimo legal em direção ao máximo, certo? Cada uma das operações, cada afastamento do mínimo legal que o juiz vier a fazer, ele tem que vir a justificar essa operação. Lembra que são questões bastante subjetivas, e em razão disso, o juiz vai perder bastante tempo ali escrevendo a sua justificativa, o porquê que ele entendeu negativo e vai aumentar a pena. Se vocês fizeram o tema de casa, eu peço que os não fizeram, façam, escutem no YouTube a sentença judicial do caso Mércia Nakashima e no caso Isabela Nardoni, onde vocês vão perceber que nessa primeira fase da dosimetria da pena é onde o juiz de fato demora mais, uma vez que ele tem que vir a justificar cada uma das suas operações, certo? Então, cada uma dessas circunstâncias que são consideradas negativas, o juiz vai afastar. Aqui nós consideramos negativa os antecedentes, a motivação, as consequências e o comportamento da vítima. Então, pelo antecedente ser negativo, o juiz ele vai fazer afastar um pouco do mínimo legal. A culpabilidade era positiva, então onde é que fica? Aonde está. Então, antecedentes afastou uma, conduta social, positiva ou negativa? Positiva, fica onde está. Personalidade, positiva ou negativa? Positiva, fica onde está. Motivação era negativa, então o que ele vai fazer? Afastar mais um pouco do mínimo legal. Depois ele vai ver as circunstâncias era positiva, então fica onde está. As consequências do crime eram negativas, então afasta um pouco do mínimo legal. E por fim o comportamento da vítima. A vítima em nada contribuiu, ou seja, é negativa para o agente, afasta um pouco do mínimo legal. Depois de aplicar todas essas circunstâncias judiciais, o juiz vai chegar a uma pena base. Aqui é importante nós lembrarmos que o artigo 59, inciso 2º, ele deixa claro que na primeira fase da dosimetria da pena jamais pode se passar dos limites determinantes máximo e mínimo pelo crime. O que diz o inciso 2º? Diz a quantidade de pena aplicável dentro dos limites previstos, ou seja, eu não posso aplicar todas as circunstâncias judiciais desfavoráveis e passar do máximo penal. Mas então vocês me perguntam, quanto o juiz afasta do mínimo legal? O Código Penal ele não dá um valor, como nós já havíamos conversado. O que diz o artigo 59? Estabelecerá conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Então fica a critério do juiz esse afastamento. O que ele tem que cuidar é não passar desse máximo legal, certo? Ele tem que balizar item por item e não passar do máximo legal. Mas aqui o juiz também não pode ficar muito perto do máximo legal, por quê? Porque aqui na segunda fase da dosimetria da pena, também ele não pode passar do limite máximo e mínimo. Então aqui se recomenda aplicar-se até o termo médio. Antigamente se utilizava o termo médio, hoje em dia acaba não sendo mais tão popular. Mas se todas as circunstâncias judiciais foram negativas, todas forem negativas, o juiz deve chegar a esse termo médio, certo? Mas aqui nós encontramos apenas 4, então nós afastamos um pouco do mínimo legal.
No nosso exemplo trazido, então, anteriormente, onde nós utilizamos uma circunstância para qualificar e transformou um máximo e mínimo de 12 a 30, e nós afastamos no mínimo legal, eu, juíza, determino que cada circunstância judicial seja 1 ano. Então, nós temos aqui 12, 13, 14, 15, 16. Nossa pena base ficaria em 16 anos. Depois que eu tenho essa pena base, aí então eu posso pensar em ir para a segunda fase da dosimetria da pena. Lembrando que essas circunstâncias encontradas eu não posso mais vir a ser utilizadas, eu não posso mais utilizar, porque senão eu vou ferir o princípio do bis in idem.